Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa é a segunda parte da aula sobre o encéfalo. Hoje eu vou estar falando sobre o cerebelo, pedúnculos cerebelosos e quarto ventrículo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar um card aqui para você estar assistindo, ok? Bom, vamos identificar três estruturas nessa aula e vamos falar do cerebelo, pedúnculos cerebelosos e quarto ventrículo. Aqui nessa imagem eu vou identificar cada um deles para vocês situarem antes de falar sobre cada um. Bom, o cerebelo é esse de trás. Os pedúnculos cerebelosos são os que vão unir o tronco encefálico ao cerebelo. Então, vão estar aqui, entre os dois. E por último, tem o quarto ventrículo que está aqui no meio. É esse espaço aqui que se encontra entre o tronco encefálico, os pedúnculos cerebelosos e o cerebelo. Vamos então começar falando sobre o cerebelo, que é uma das estruturas do encéfalo. É uma massa nerviosa voluminosa. O nome cerebelo significa pequeno cérebro. Ele tem apenas 10% de todo o volume do encéfalo, porém ele contém cerca de metade dos neurônios do cérebro, ou seja, ele é muito denso. Ele está situado por detrás da protuberância e el bulbo raquídeo, a los que se encuentra unido por los pedúnculos cerebelosos. Essa é uma vista superior do crânio aberto. O cerebelo vai estar encaixado nas fossas cerebelosas do osso occipital. Vamos então identificar as duas principais estruturas do cerebelo. Essa é uma vista postero-superior do cerebelo e essa é uma vista anterior, onde dá para observar com a retirada do tronco encefálico. Bom, o cerebelo tem uma porção mediana, que é denominada de vermes, e que se estende de cima, passa pela cara posterior e aparece novamente na cara inferior. E também temos as duas porções, que são chamadas de hemisférios, essas porções laterais, que temos a direita e esquerda. O vermes tem esse formato onde ele vai passar pelo meio dos dois hemisférios, dessa parte de cima, passando por trás e voltando na parte anterior. E ele vai ser identificado em três principais partes, que são o vermes superior, o vermes inferior e o vermes posterior. Dessa forma vai estar o vermes entre os dois hemisférios, dessa maneira aqui. A cara superior do cerebelo apresenta uma linha média na saliente anteroposterior, que aqui é o vermes superior. A porção anterior do verme se denomina língula, que é essa parte aqui, mientras que sua parte mais elevada se designa como culmen. Essa parte ela tem uma pequena elevação, e é chamada de culmen. E essa parte posterior aqui, que está entre os dois hemisférios, é denominada de escotadura cerebelosa posterior. Na cara inferior se observa no fundo o vermes inferior, e é mais voluminoso que o superior. La porción del vermis inferior por delante de la pirámide se denomina úvula, essa porção aqui. Entre la úvula e el quarto ventrículo, pois nesse espaço se encontra o quarto ventrículo, se ubica um pequeno lóbulo mediano, el nódulo situado na parte mais anterior del vermis inferior. Na cara anterior, como eu comentei antes, esta não é uma cara livre, ou seja, para observar o cerebelo dessa maneira precisamos retirar o tronco encefálico. A gente observa os pedúnculos cerebelosos que emergem por ella e conectam o cerebelo com o tronco encefálico. Aqui a gente consegue ver melhor a língula, que é essa parte mais antero-superior do vermes. E falando agora dos surcos e lóbulos cerebelosos. Os hemisférios do cerebelo apresentam vários surcos, como a gente pode ver aqui. São transversais e paralelos entre eles, e vão cruzando de um hemisfério ao outro, passando pelo vermes superior. Os dois principais surcos eles são profundos. O surco primário, ou também denominado de fissura primária, é esse aqui. O outro é a fissura horizontal, que é essa daqui de trás. Agora vamos observar três divisões de lóbulos do cerebelo. Esse em azul aqui no meio é o lóbulo flóculo nodular. E ele é composto pelo flóculo, que é essa parte mais lateral, e no meio o nódulo. Depois, em vermelho, que é o lóbulo anterior com a língula, lobulíleo central e culmen. E esse em verde aqui embaixo é o lóbulo posterior,
que está situado por detrás do surco primário. Ou a gente pode também dividir conforme as suas funções. O lóbulo flóculo-nodular ou arquicerebelo é onde exerce o controle do equilíbrio por meio do sistema vestibular, que é do ouvido interno. O lóbulo anterior ou paleocerebelo, esse em amarelo, ele é responsável pelo tono muscular. Ele regula a posição postural. Cada vez que o corpo tende a cair por um lado, por exemplo, saem impulsos para os músculos, para os tendões, para as articulações, que eles vão dar uma contração a esses músculos antagonistas. Já o lóbulo posterior, ou também conhecido como neocerebelo, ele tem o controle de motilidade voluntária, por exemplo, para realizar algum gesto. Vamos ver agora a sistematização do cerebelo e sua configuração interna. A região periférica é a corteza, toda essa parte mais externa, que é a substância gris. Já a parte mais interna, que é denominada de substância branca, ela é centralizada e composta por corpo medular e está formado por núcleos do cerebelo, onde vamos ver o nome de cada um depois. A corteza do cerebelo, a parte mais externa, está formada por 3 capas, que são essas daqui, a capa molecular, a capa de Purkinje e capa granulosa. Cada capa vão ter determinadas células especializadas. E toda essa substância branca ela vai rodear tudo que são os núcleos do cerebelo, que são esses mais centralizados aqui. Eles são pares e estão próximos à linha média e se dividem em núcleo del fastígio, que recebe as fibras do arquicerebelo e emite as fibras cerebrovasculares. Aí tem o núcleo globoso, que são esses daqui, e recebem as fibras do paleocerebelo e emitem fibras cerebelo-rúbicas. Depois temos o núcleo emboliforme, que recebe fibras do paleocerebelo e emite fibras cerebelo-rúbicas. E o núcleo dentado, que é esse aqui. Ele vai receber fibras da corteza neocerebelo homolateral e emite fibras cerebelo-rúbicas e cerebelo-talâmicas também. Agora vamos falar de outra estrutura, que são os pedúnculos cerebelosos. La cara anterior del cerebelo está unida ao tronco encefálico e ao mesencéfalo por 6 pedúnculos, 3 a cada lado. Os pedúnculos cerebelosos inferiores, esses daqui, eles vão unir o cerebelo ao bulbo raquídeo, e eles são da parte mais inferior como uma continuação do fascículo posterior mais lateral. Os pedúnculos cerebelosos médios, esses daqui, eles vão unir o cerebelo à protuberância, que ela vai estar na cara anterior. Essa parte aqui, no borde medial, corresponde ao velo medular superior. Ele vai estar entre os 2 pedúnculos cerebelosos superiores. Os pedúnculos cerebelosos superiores, eles vão estar unindo o cerebelo ao pedúnculo cerebral, ao mesencéfalo, logo abaixo dos colículos inferiores. Beleza, agora falando sobre o quarto ventrículo. O que é o quarto ventrículo? É a cavidade del romboencéfalo, que é essa parte aqui em verde. E ela está compreendida adelante pelo bulbo raquídeo e protuberância, nas partes laterais pelos pedúnculos cerebelosos e por atrás o cerebelo. A parte anterior do quarto ventrículo forma o piso do quarto ventrículo, fossa romboidea, e tem um eixo que é maior, que é o eixo que tem direção superior a inferior e está representado por um surco mediano. E tem um eixo menor, que é o horizontal, esse aqui, que vai se estender dos 2 recessos laterais. O eixo menor ele vai dividir como se fossem 2 triângulos, a parte superior e a parte inferior. E a parede posterior forma o techo del quarto ventrículo, ou bóveda, e é o que separa o quarto ventrículo do cerebelo, onde por cima vai formar o velo medular superior e abaixo o velo medular inferior, onde vão estar entre os pedúnculos cerebelosos. Então a segunda parte da aula de hoje é isso, pessoal. Inscreva-se no meu canal para receber meus vídeos toda semana e não esquece de curtir esse vídeo para poder me ajudar a trazer mais conteúdos como esse.
Comente aqui embaixo se tiver alguma sugestão. E não deixe de acessar aqui na descrição o link do Passei Direto, onde eu vou estar deixando os resumos e também esses conteúdos de anatomia, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima aula!